O conflito entre os Estados Unidos e o Irã no Oriente Médio, na Ásia Ocidental. Ambas as partes estão em Genebra, não apenas iranianos e americanos. Temos russos lá também. Os Estados Unidos estão conduzindo tudo de repente. Estão negociando com dois lados. Mas quando se trata do Irã, Larry, o que você ouviu até agora? Você sabe, o novo porta-aviões está cruzando o Oceano Atlântico e se aproximando da região. Com esse novo, eles terão 2 porta-aviões, 15 destroyers e vários submarinos nucleares a caminho do Irã, mais de 600 mísseis de cruzeiro Tomahawk. Nah, they don't have that many. Não, eles não têm tantos assim. Eles não têm. Bem, ok. Digamos que haja apenas uma classe de submarino que possa carregar mísseis de cruzeiro Tomahawk. Há 4 desses. Então, o máximo que os Estados Unidos poderiam implantar agora é 2, porque eu sei que 2 deles acabaram de voltar para o porto. Cada um carrega cerca de 100, então isso dá 200. Cada destroyer poderia carregar até 90, mas se carregassem 90, não teriam defesa. E quantos destroyers você disse? 15. 15 é. Acho que os Estados Unidos não têm tantos assim. Espera um segundo. Só quero ver qual é a resposta, porque não sei de cabeça. I want to see what the answer, because I don't know off the top of it. How many destroyers? Quantos destroyers os Estados Unidos realmente têm? US have. See what the answer is. Because Vamos ver qual é a resposta. well, it says Bem, 78. diz que há de 70 a 80 da classe Arleigh Burke. Agora a questão é, quantos desses estão realmente operacionais? Mas digamos que eles coloquem 15. Se tiverem 15, cada destroyer pode carregar até 96 mísseis, mas eles dividem. A função dos destroyers é fornecer uma proteção para o porta-aviões. Então, digamos que eles carreguem metade com mísseis de defesa aérea e a outra metade com Tomahawks. Então, se você tiver 15, sim, ok, você poderia facilmente ter 700 ou 800 mísseis de cruzeiro Tomahawk, se tivermos tantos, certo? Tomahawk cruise missiles, if we have that many. Okay? That's the other factor. Then Esse é o outro fator. Esses navios, esses grupos de ataque de porta-aviões, se quiserem lançá-los para entrar no Irã, vão precisar chegar a cerca de 160 quilômetros da costa iraniana. Pelo que entendo, o porta-aviões que está lá agora permanece a cerca de 1.600 quilômetros de distância por causa da capacidade de mísseis antinavio do Irã. Mesmo que cheguem a 160 quilômetros, isso significa que esses mísseis de cruzeiro só conseguiriam alcançar cerca de 1.450 quilômetros dentro do Irã. O que, veja bem, significaria lançá-los a partir do Mar da Arábia. E a distância até Teherã a partir dali é, acredito, de cerca de 1.900 quilômetros. down there is like 1,200 miles. So it doesn't have the range. But let's just assume they get out there. Então, não tem alcance suficiente. Mas vamos supor que eles consigam chegar lá. Tudo isso parte da suposição de que esses navios estarão protegidos contra mísseis iranianos. Acho que os Estados Unidos estão subestimando e muito a capacidade do Irã de afundar navios. Se realmente colocarem tantos navios em operação, especialmente se forem 15 destroyers, eu nunca vi esse número. Isso me parece extraordinariamente alto. Mas se for isso que está sendo mobilizado, então acho que é um sinal de que os Estados Unidos estão extremamente sérios quanto a realizar um ataque não provocado contra o Irã. An unprovoked strike against Iran. Sim. Larry, você acha que todas essas negociações em Genebra são algum tipo de, distração do que realmente está acontecendo na região? Porque afinal, nós sabemos. Bem, eu não sei qual é o cálculo por parte dos Estados Árabes junto com a Turquia e qual é a situação atual da comunicação entre os Estados Unidos e esses países. Sabemos alguma coisa sobre isso? Do we know anything about that? No, well, it's kabuki theater. This is Não, bem, isso é teatro kabuki. Tudo é roteirizado e foi feito para criar, entre o público, a impressão de que os Estados Unidos tentaram negociar de boa fé com os astutos iranianos e que o Irã se recusou a negociar. Essa é a narrativa que será apresentada. Eles vão ignorar o fato de que o Irã fez uma oferta genuína de inspeções
que garantiriam que o país não possui uma arma nuclear, que o Irã está disposto a fazer concessões sobre o enriquecimento, mas não vai eliminar sua capacidade de enriquecer urânio. But it's not going to eliminate its ability to enrich uranium. It has a right to do so as a signatory to the Ela tem o direito de fazer isso como signatária do Tratado de Não Proliferação, o que Israel não é. Mas Israel está exigindo que o Irã se desfaça de todos os mísseis balísticos, que eles não possam viajar mais de 300. Não me lembro se são 300 quilômetros ou 300 milhas. Mas o Irã não vai fazer isso, porque só tem a garantia de se defender. Da mesma forma, querem que o Irã suspenda todo o apoio ao Hamas e ao Hezbollah. E, novamente, tudo isso se baseia na mentira de que o Hamas e o Hezbollah estão matando milhões de israelenses. É como um novo holocausto. Millions of Israelis. It's like a Holocaust all over. Sigad. Since 1982, fewer than 5,000 Israelis have been Desde killed. 1982, menos de 5.000 israelenses foram mortos em ataques realizados por palestinos, não apenas pelo Hamas ou pelo Hezbollah. Então veja, não importa o que o Irã ofereça amanhã, a menos que ele apareça e se renda, basicamente dizendo, vamos nos livrar do Ayatollah, os Estados Unidos vão declarar o Irã não cooperativo e em seguida prosseguir com um ataque. Iran is uncooperative and will then proceed to carry out an attack. Yeah. Here É, is what, aqui está o que Netanyahu disse, Larry. is determined to exhaust the possible Ele está determinado a esgotar todas as possibilidades de alcançar um acordo, o que ele acredita ser possível devido às circunstâncias que foram criadas. A rejeição forçada e o fato de que, como ele diz, o Irã certamente entenderá que perdeu a oportunidade da última vez. Ele acha que há uma chance real de que eles não percam desta vez. Não vou esconder de você que expressei meu ceticismo em relação a qualquer acordo com o Irã, porque, francamente, Irã é confiável numa coisa: eles mentem e trapaceiam. on one thing. They lie and they cheat. I said that if a deal is to be reached, it should have Eu disse que se um acordo for alcançado, ele deve ter vários componentes. Componentes que acreditamos ser importantes não apenas para a segurança de Israel, mas também para a segurança do mundo, dos Estados Unidos e da região. O primeiro é que todo o material enriquecido deve sair do Irã. O segundo é que não deve haver capacidade de enriquecimento. Não apenas interromper o processo de enriquecimento, mas desmantelar a infraestrutura que permite o enriquecimento em primeiro lugar. O terceiro é lidar com a questão dos mísseis balísticos. E o quarto é desmantelar o eixo de dissuasão que o Irã construiu. Ele foi danificado, mas ainda existe. Portanto, devem haver inspeções reais. so there has to be real inspections. so there is no possibility that they can achieve. Então, não há possibilidade de que eles consigam alcançar nenhum desses pontos que Netanyahu está exigindo. É por isso que acho que o seu ponto principal é que tudo que Donald Trump e sua administração estão fazendo é criar uma atmosfera de que tentaram de tudo. Por isso, a única solução seria a guerra. Everything, that's why the only solution would be a war. Correct. Well, and the United States really believes that we can crush Correto. Bem, os Estados Unidos realmente acreditam que podemos esmagar o Irã. Sabe, mencionei um almirante americano aposentado que chegou a viver no Irã em certo momento da vida, quando era jovem. Ele dizia que apenas 50% do Irã é persa. Isso não me pareceu certo. Então fui verificar e, pelo que me lembro, o número era em torno de 61 a 62% da população iraniana sendo persa, com outros 17 ou 18% azeri. Então aí está, a composição étnica majoritária do Irã é persa e azeri. Essa é a sua compreensão também? Is Persian and Azeri. Is that your understanding? Exactly. Exatamente, é. So That's right. these other groups, the Kurds, Então esses outros grupos, os curdos, os balutes e assim por diante, são grupos minoritários. Ainda assim, parece que a maior parte das informações que o Ocidente está usando para mostrar que há uma revolta contra o Ayatollah e os mulás vem dessas minorias. Os etausienses e os britânicos estão usando esses grupos como uma cunha para tentar entrar e atacar o Irã.
Bem, sabe, acho que o nacionalismo que existe entre os grupos étnicos persa e azeri no Irã foi, na verdade, fortalecido, não enfraquecido, pelos acontecimentos dos últimos 8 meses, desde junho de 2025. Me corrija se eu estiver errado. The nationalist sentiment, not weakened it. You correct me if I'm wrong. Yeah, you're right. And the other thing about the Kurds is Você tem that razão. we have E outra mostly coisa sobre Kurd os curdos provinces in Iran, é que temos basicamente Kurdish 3 províncias no Irã, population, com Ilam, populações Kermanshah curdas: and- Ilam, and Kermanshah e Kurdistão. all of Dessas 3, 2 não estão realmente envolvidas na retórica de uma nação curda ou algo do tipo. Elas não compram essa ideia. O único movimento curdo real está no próprio Kurdistão, e mesmo lá é apenas uma fração da sociedade, não a maioria das pessoas. E com os Baluchis, eu diria que é a mesma coisa. Quando falamos dos Baluchis, não estamos falando de todas as pessoas que vivem em Sistão e Baluchistão. Melai é apenas uma parte da província. Eles não entendem isso, Larry. You know, then they don't understand, Larry. The other thing is that the younger generation. Outra coisa é que as gerações mais jovens não sentem essa divisão tanto quanto a geração mais velha sentia. Sabe, na época do Shah, esse tipo de divisão era mais evidente na sociedade. Hoje, com as gerações mais jovens, a geração Z e assim por diante, você não vê esse tipo de diferença. Eles não querem se separar do Irã. Não estão buscando um Estado azeri ou curdo. Isso é tudo ilusório. Eu não acredito no que eles estão dizendo. É tudo ilusório, na minha opinião. E eles não parecem entender, ou não estão dispostos a entender, a realidade do Irã hoje. Lamento dizer isso, mas como você mencionou, eu realmente sinto que algo grande vai acontecer entre o Irã e os Estados Unidos. E os iranianos estão totalmente preparados para isso. And Iranians are totally prepared for that. Yeah, well, I think É bem, eu acho que, sabe, os Estados Unidos vêm aumentando sua presença em lugares como Al Udeid e na base aérea lá na Arábia Saudita, esqueci o nome, e no Bahrein, na instalação naval. Sabe, se eu fosse um estrategista militar iraniano, o primeiro sinal de que os Estados Unidos vão começar a nos atacar seria eliminar todos esses lugares. Quero dizer, eliminá-los, saturá-los, destruí-los. E no processo, lançar ondas massivas de mísseis contra os navios. O Irã tem mísseis antinavio eficazes. Eles só precisam afundar 1 ou 2. Se afundarem 1 ou 2, de repente toda a energia dos Estados Unidos vai desaparecer. Lá em 2003, após o 11 de setembro, e com as mentiras que foram contadas sobre o Iraque, Ray McGovern mencionou que 72% do público americano apoiava a invasão do Iraque. Agora esse número está em torno de 28, 26%. Então, sabe, é uma diferença e tanto. E acho que precisamos prestar atenção a esse tipo de número. we need to pay attention to those kinds of numbers. Let me. Sim. Deixe-me te perguntar, Larry. Você sente que quando Netanyahu estava falando sobre o conflito, sobre o que ele está buscando, dá para perceber algum tipo de comportamento estranho nele? Tipo, ele olha para os lados, meio distraído. Parece que isso pode significar duas coisas. Uma, talvez ele saiba o que eles vão fazer e o que essa política do governo Netanyahu pode acabar trazendo para Israel. O que vai acontecer lá? O ataque a Israel? Até onde você acha que isso vai? Você vê alguém em Israel falando sobre um conflito com o Irã e o desfecho, uma guerra total entre os Estados Unidos e o Irã, que acabaria envolvendo Israel no final? You mean Quer dizer, tirando Bibi Netanyahu, Sim. yeah, no, I think with the Smotrich. sim, não. Acho que os Smotriches, os Ben-Gavers, não tenho uma citação específica deles, mas não consigo imaginar que estejam pedindo moderação ou negociação. Sabe, eles estão pedindo destruição. Então acho que politicamente há algum apoio em Israel para continuar com esta guerra. There is some support in Israel for proceeding with this war. Nos Estados Unidos, sob o governo Trump, vai haver uma grande guerra, e todo mundo sabe da escalada e da dimensão de uma guerra com o Irã. Então, como é que os Estados Unidos, como é que o governo Trump, eles têm sequer autorização do Congresso?
Não, eles não têm a permissão do Congresso. E eu estava procurando, o Ray acabou de enviar algumas estatísticas. Houve uma pesquisa da SSRS, Universidade de Maryland, no início deste mês que perguntou: você é a favor de os Estados Unidos iniciarem um ataque ao Irã nas circunstâncias atuais? Apenas 21% foram a favor, 49% se opuseram e 30% disseram não sei. Os republicanos foram os mais favoráveis à guerra. Cerca de 40% disseram sim, 25% disseram não, in three things will bring. No, we oppose it. And again, 35% said, I don't know. So there is not the kind of Então não existe esse tipo de consenso popular. Mas você sabe, aqueles mais ligados ao lobby sionista, as Miriam Adelsons, os Lindsey Grahams, o senador Richard Blumenthal, os que se beneficiam do dinheiro judaico que flui para os partidos políticos. Bem, aquele velho ditado, o dinheiro fala. Do ponto de vista financeiro, mesmo que não faça sentido político, se olharmos para os riscos que Donald Trump enfrenta. Bem, vamos expor os cenários. Cenário 1, o mais otimista, é que os Estados Unidos apareçam com essa flotilha militar, esse grande reforço, e o Irã diga: ok, nós desistimos, vocês têm inspeção livre, não vamos mais enriquecer urânio, destruiremos nossos mísseis balísticos e não daremos mais apoio ao Hamas e ao Hezbollah. And no more support for Hamas and Hezbollah. Not going to happen. Not going to happen. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então tire esse cenário da mesa. O segundo cenário é que os Estados Unidos lancem um ataque, desativem a capacidade de resposta do Irã e forcem uma mudança de regime. Nesse ponto haveria grandes celebrações em Washington, D.C. A posição de Trump seria significativamente fortalecida. Pessoas que estavam em dúvida, acredito, mudariam de ideia e diriam: meu Deus, Trump é um gênio. Agora, esse é um cenário provável? Acho que não. O mais provável? Bem, há outros dois cenários a considerar. O próximo é que Estados Unidos ataquem, o Irã retalie, o Irã cause danos aos Estados Unidos. Mas então isso se torne uma guerra prolongada, uma espécie de guerra de atrito. Sort of a war of attrition. And the question is, who can E a questão é, quem consegue suportar melhor esse desgaste? Eu diria que o Irã está em uma posição mais favorável, simplesmente porque o custo logístico de ter que abastecer todos esses navios no mar, somado à produção limitada de mísseis de defesa aérea e de mísseis de cruzeiro Tomahawk, significa que os Estados Unidos poderiam rapidamente ficar sem armas. O quarto cenário seria o Irã desferir um golpe tão devastador que causasse um choque tão grande nas forças dos Estados Unidos que Trump seria ele poderia até ser forçado a deixar o cargo. Essa seria a ironia suprema. Ele seria afastado, J.D. Vance assumiria e haveria um acordo negociado. Cara, nenhum desses cenários me parece bom. Boy, none of those look good to me. Sim. Porque o único outro cenário é que o Irã e os Estados Unidos continuem falando um com o outro, sem se entender, continuem se ameaçando, mas nada nunca aconteça de fato. Eu não vejo isso acontecendo. I don't see that. The problem is that nobody, even those hope. O problema é que ninguém, nem mesmo aqueles que têm esperança, e uma parte de mim, de alguma forma, tem esperança. Mas mesmo assim, ninguém acredita que essas pessoas sejam capazes de chegar a um acordo. Eles estão tendo conversas intermináveis com os russos e não conseguiram nada até agora. Nada de prático, quero dizer. É só conversa. Nenhuma ação, como o próprio Donald Trump costumava dizer sobre outras administrações, mas ele está fazendo a mesma coisa. E a outra coisa, Larry, o outro fator do lado dos iranianos, é que eu acho que se atacarem o Irã vai responder não apenas de dentro, mas também de fora. Eles têm esses grupos regionais. Bem, você sabe, podemos chamá-los de grupos, ou do que quisermos. Eles estão preparados para lutar contra os Estados Unidos e Israel, porque sabem que se os Estados Unidos atacarem o Irã, não será apenas os Estados Unidos, serão os Estados Unidos junto com Israel. E é claro, alguns desses países regionais podem cooperar com eles em termos de inteligência. Esse é o pior cenário possível.
Worst case scenario. E quanto aos europeus? Como você vê os europeus fazendo parte disso? Europeans are going to be, part of this. Actually, I think the Europeans will be, Na verdade, acho que os europeus vão participar, but os britânicos vão participar, e a Itália vai permitir que seu território seja usado para sobrevoos de aeronaves de combate dos Azuréns. Mas não vejo a Alemanha e outros querendo se envolver em ajudar a tentar derrubar o Irã. É. Engage in helping to try to topple Iran. Yeah. And I think E eu acho que as consequências imediatas de uma guerra seriam sérias, porque o Irã está se preparando. Sabe, hoje soubemos que a Guarda Revolucionária Iraniana está realizando algum tipo de exercício. Eles iniciaram um exercício naval no Estreito de Hormuz porque estão se preparando para o que podem fazer ali se algo acontecer. E não apenas o Estreito de Hormuz, Bab al-Mandab, no Mar Vermelho, também seria de alguma forma considerado pelos Houthis. Os Houthis podem exercer pressão nessa direção. E a única, Larry, me corrija se eu estiver enganado, a única maneira de Donald Trump ter algum tipo de vantagem seria uma guerra rápida, algo que aconteça depressa, sem levar muito tempo. Porque, se prolongar, com o passar do tempo, os Estados Unidos vão perder sua influência, mesmo que ganhem algo nas horas iniciais. Yeah. In the initial hours. Yeah, no, absolutely. That's correct. But Sim, claro, absolutamente. Está correto. Mas sabe, volte e olhe para a história das guerras. Quando essas guerras começam, seja a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o Vietnã, sempre há a suposição de que podemos começar, sair impunes e encerrar rapidamente. Bem, veja o que aconteceu no Iraque. A invasão começou em março de 2003, e em maio de 2003, missão cumprida, George W. Bush naquele porta-aviões. É isso aí, vencemos, fizemos o que tínhamos que fazer. E então a guerra de verdade começou. Uma guerra civil, uma insurgência. Então isso. O outro elemento aqui, porém, que precisa ser levado em conta é que Irã, Rússia e China assinaram um acordo trilateral acredito que foi em 29 de janeiro. Agora, isso é significativo. Eu não sei, você tinha ouvido falar disso? Tinha prestado atenção nisso enquanto estava no Irã? Had you heard about that? Had you focused on that while you were in Iran? I talk with some officials. Conversei com alguns oficiais no Irã e o tom lá mudou completamente. As pessoas que faziam parte... Bem, você deve se lembrar que Poon disse que um dos pontos do acordo não foi assinado pelos iranianos porque eles disseram: estamos em processo de negociação com o Ocidente, então preferimos não seguir nessa direção. As mesmas pessoas que argumentavam que se aproximar da Rússia prejudicaria de alguma forma nossas negociações com o Ocidente, não pensam mais assim. Eles estão dizendo tudo para o leste, tudo para a Rússia e a China, porque do contrário não faz sentido. Acho que eles estão muito mais próximos agora. Tem muita coisa acontecendo, Larry. Muitas armas estão chegando e nós não sabemos sobre elas. Não sabemos o que está entrando no Irã ou qual é realmente a situação. Porque não se trata apenas do Irã. Os Estados Unidos seriam ingênuos em pensar que o Irã está planejando sozinho lutar contra os Estados Unidos e Israel. Acho que todos esses grupos estão trabalhando juntos. No nível de comando, todos estão conectados. Inteligência, comando, forças armadas. Todos ligados de alguma forma para responder a qualquer agressão dos Estados Unidos ou de Israel. Isso é óbvio para mim. Há uma cooperação estreita entre os iranianos e os russos, e, na minha opinião, possivelmente também com os chineses. Sim, não, bem, veja, o que me chamou a atenção ao analisar os documentos e o que foi divulgado sobre o acordo trilateral é que a China parece realmente estar na liderança, com a Rússia logo atrás, em consolidar uma relação com o Irã. Sabe, se voltarmos a 2019, aquele ano foi importante porque foi quando Irã, Rússia e China começaram a realizar exercícios navais militares conjuntos. Bem, se eles começaram em 2019, isso significa que o planejamento para isso começou em algum momento de 2018. E o que estava acontecendo em 2018?
Em 2018, vimos Donald Trump suspender o JCPOA, ou se afastar dele. The JCPOA or walk away from it. So, that I think was sort of the first time Então, that he sabe, saw acho que foi a primeira vez que vimos a Rússia e a China fazerem uma reversão. Se virarem e dizerem, certo, precisamos mudar a natureza do nosso relacionamento com o Irã e passarem a construir uma relação positiva, militar e economicamente. Só em 2025, a Rússia e a China finalmente declararam publicamente: não vamos mais cumprir essas sanções da ONU contra o Irã. Isso, acredito, dá ao Irã uma espécie de luz no fim do túnel, no sentido de que agora eles veem um caminho econômico possível por meio do BRICS, da Rússia e da China, que antes não existia. Assim, muitos dos problemas que eles enfrentam com a economia agora têm uma base razoável para escapar dessas dificuldades. have a reasonable basis now for escaping from those problems. They're starting to correct them. Eles estão começando a corrigi-los. Sabe, é surpreendente que o Irã não tenha pedido apoio financeiro direto da Rússia ou da China em 28 ou 29 de dezembro, quando o Banco Central estava sendo atacado. No entanto, eu destacaria que um mês depois, em 29 de janeiro, o Irã assinou aquele acordo trilateral de segurança. E um dos principais componentes disso era a cooperação e o apoio econômico. Então o Irã e a China. Veja, agora eles entendem que essa batalha envolve mais do que apenas uma disputa entre os Estados Unidos e o Irã, ou entre Israel e o Irã. Esse é outro ataque aos BRICS, uma rafta de criar uma nova ordem econômica global. BRICS trying to create a new global economic order.